E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E aí, nesta aula, a gente vai ver o quê? Quem é que pode me dizer? Transformando o número decimal em quê? Fração decimal, ok? Beleza, então, quem eu vou transformar? Eu vou transformar um número decimal, certo? Em quê? Uma fração decimal. Tá certo? Então vamos começar. Primeiramente, vamos pegar como exemplo aqui um número decimal 0,7, ok? E aí, para você transformar em uma fração decimal, certo? O que ele vai ser? Olha, esse número decimal aqui, ele vai ser transformado em uma fração decimal, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai contar quantas casas decimais existem, tá certo? Quantos números tem aqui depois da vírgula, né? Quantos algarismos vem depois da vírgula, tá certo? Quantos? Apenas o 7, né? Então, é apenas um. Aqui, ok? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai eliminar a vírgula, ok? Vai ficar o que então? Se eliminar a vírgula, vai ficar só o 7, né? 7. E você vai dividir. Aí você vai colocar 1 e acrescido de quantos zeros? Depende da quantidade de casas que teve aqui. Nesse caso, teve uma casa só, né? Então, vai colocar apenas um zero. Então, é só isso. Vou pegar como outro exemplo aqui para vocês entenderem o seguinte: 0,007, certo? Depois eu vou pegar um terceiro exemplo. E aí, o que vai acontecer? Quantas casas decimais há depois da vírgula? 1, 2 e 3. Então, o que é que você já sabe? Você já sabe que a fração decimal, ela já vai ser dividida por quanto? Quantos zeros? 1, 2, 3. E por que 3? Porque são 3 casas decimais, ok? Agora, aqui em cima, eu vou colocar o quê? Certo? Eu vou eliminar a vírgula, ok? Vou até colocar aqui de vermelho, como na outra. Elimina a vírgula, certo? E eliminando a vírgula, vai ficar só o quê? O 7. E aí eu vou dar mais dois exemplos. Esse aqui, 0, vamos colocar aqui, exemplo A, exemplo B e agora o exemplo C. Tá? 0,107. Olha aí que interessante. Quantas vírgulas existem, ou melhor, quantas casas existem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, o que é que você já sabe? E embaixo vai ficar quanto? 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, certo? E agora, em cima, vai ficar o quê? Você vai cortar a vírgula, certo? E sobrou qual número quando você corta a vírgula? Sobrou 107, certo, pessoal? Olha aí, 107. O zero que vem antes aqui, ele não conta, tá? Se você colocasse um zero aqui, mudou alguma coisa? Não, né? Então, letra D. Vamos pegar aqui como exemplo agora 1,007. Olha aí. E aí, como é que seria isso aqui, ó? Primeiramente, né? Primeira coisa que você faz é contar quantas casas tem depois da vírgula. E foram 3, novamente, né? Então, o que é que você já sabe? Você já sabe que embaixo vai ficar 1 seguidos de 3 zeros. No caso é 1000, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Em cima, é só você eliminar a vírgula e ficou que número? 1. Opa, deixa eu colocar o branco. 1,007. Por que eu não joguei fora o 1? Porque só jogo fora, aqui, os zeros que vem antes, que não, olha só. Quando elimina a vírgula, não fica 0,007. Só que essa tuia, né, no nossa linguagem, essa tuia de zero aqui não conta.
certo? Ele vem antes. 0,7, por exemplo, é a mesma coisa que 7, tá? Agora, se o 0 vir depois, ó, por exemplo, 70 é diferente de 7, tá? Um detalhe aí. Bom, pessoal, é só isso. Agora vamos algumas questões aqui, tá certo? Olha isso. Aqui nós temos 0,09 e a fração decimal vai ficar o quê? Qual é o primeiro passo? Saber quantas casas tem depois da vírgula. Nesse caso, tem 2 casas. Então, você já sabe que você vai dividir por 1 e quantos zeros? 2, certo? Então, por 100, ok? E aí, ó, em cima vai ficar o quê? Cortando a vírgula, certo? Fica o quê? Se a gente pensar como pensou da outra vez, né, vai ficar o quê? 009, né? Mas eu falei que antes não conta. Então, não precisa colocar 009, tá? É só você colocar 9. Deixa eu só colocar ele aqui um pouquinho mais para o lado. E fica aí. Pronto, pessoal. Tá todo mundo entendendo, né? Então, vamos lá. Questão B. 1,09. Primeiro passo, novamente. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, você já sabe que embaixo vai ficar o quê? 1 seguido de 2 zeros, porque são 2 casas decimais depois da vírgula, ok? Aí agora, ó, em cima, é só você eliminar a vírgula. Ó, sobrou que número? 1, 0, 9. Ah, tá vendo que não tem zero antes, ó? Tá vendo? Por isso que continua, tá bom? Olha só agora na letra C. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então você já sabe que vai dividir por quanto? 1 seguido de quantos zeros? Um zero só, porque é uma casa decimal, tá? Elimina a vírgula e ficou que número? Eliminada a vírgula, 23. Novamente, mais uma questão, letra D. Quantas casas decimais eu tenho? Uma, duas. Depois a vírgula, tá? Então você já sabe que vai dividir por 1 seguidos de quantos zeros? 2 zeros, tá? E aí você elimina a vírgula. Observe que aqui, né, ó, da mesma forma como as outras que a gente fez, né, ó, ficaria 0,25, mas eu falei, né, que 0 antes aqui, ó, não conta. Então é a mesma coisa que você colocar apenas 25, tá certo? Vamos lá. A questão é, vou colocar aqui embaixo. Vai ser, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3, certo? Então você já sabe que você vai dividir por quanto? 1,000, 1000. E aí você elimina essa vírgula. Vai ficar o quê? Apenas 25. Tá certo? Ok. Tá vendo que esse, ó, só aqui na letra B, uma observação. Tá vendo que esse zero permaneceu? Aqui, ó. Por que ele permaneceu? Porque ele não vem no começo, ele vem no meio, tá? Ó, tá no meio de outro número aqui. Tá certo? Só uma observaçãozinha também. Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula. Ok? Até a próxima.